Olá, seja muito bem-vindo à Faculdade Batista Pioneira. Estamos iniciando mais uma live teológica nas quintas-feiras e para nós é uma grande alegria, um privilégio poder adentrar a sua casa, o ambiente onde você está, compartilhando da palavra de Deus e das coisas concernentes ao reino do Senhor. Como nós já vínhamos fazendo aí nas últimas semanas, estamos em uma série a respeito do livro Vida Cristã com Excelência, produzido por nosso corpo docente aqui da Faculdade Batista Pioneira. E hoje vamos estar abordando a temática a respeito da nossa vida de intimidade com Deus. Lembrando também que a nossa live é promovida pela Faculdade Batista Pioneira, instituição com um legado de mais de 50 anos, sempre prezando pelo ensino teológico de qualidade, aliando o conhecimento teórico à prática ministerial. Para conhecer um pouquinho mais de nossa faculdade, de nossos cursos e do corpo docente, acesse nosso portal batistapioneira.edu.br ou, para tirar qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco através do telefone WhatsApp 55 3332 2205. Então, hoje vamos estar abordando essa temática e tanto que espero que toque o seu coração e fale, desperte o íntimo do seu ser para investir na sua vida de intimidade com o Senhor. E para abordarmos esse tema, que é um dos capítulos do nosso livro, nós temos conosco hoje aqui pastor Josemar. É uma honra tê-lo conosco, é um grande privilégio, pastor. O privilégio é meu, boa noite a todos. E é um tema interessante e importante, né? Que é recorrente na nossa caminhada de fé e creio que será bem interessante da gente trabalhar e pensar um pouco sobre aquilo que está no livro também. Muito bem, muito bem. Eu creio que vai tocar o coração daqueles que estão conosco. Lembrando que você pode participar ativamente dessa live, marcando nos comentários pessoas que você trouxer à mente para que possam estar se achegando e participar conosco, mas também marque nos comentários a cidade de onde você está nos acompanhando. Para a gente é muito importante saber aonde estamos chegando com os materiais virtuais que nós temos oferecido. Então, pastor Josemar, vou dar um breve resumo aqui da sua jornada com o Senhor e preparo teológico também. Ele é marido da Gisele, ele é pai da Júlia e da Liz, ele é mestre em teologia, doutor em história, é pastor de crianças na Primeira Igreja Batista aqui em Ijuí, também somos colegas ali na igreja, e é professor e coordenador de graduação aqui na Faculdade Batista Pioneira. Então, vamos estar abordando o tema Viva Intimamente com Deus. Lembrando, se você quer saber um pouquinho mais a respeito da temática de hoje, você pode também adquirir esse livro, Vida Cristã com Excelência, em nossa secretaria da faculdade. Basta entrar em contato através do 55 3332 2205 e você pode adquirir no formato físico por apenas R$30 ou em qualquer lugar do mundo através da Amazon em formato digital. Então vamos lá, pastor, vamos estar abordando aí essa temática através de algumas perguntas. A primeira pergunta que eu tenho é a seguinte: sempre que pensamos em intimidade, imediatamente vem à nossa mente as práticas espirituais que conhecemos, leitura da Bíblia e oração. Mas pelo livro, essas práticas podem ser ineficazes. Como entender isso, pastor? Então, lamentavelmente, mesmo quando nós lemos a Bíblia e oramos de forma rotineira, mesmo assim nós podemos ter uma vida distante de Deus, por incrível que pareça, né? Não que a gente vai menosprezar a leitura da Bíblia e a oração, porque são práticas espirituais importantíssimas e que contribuem na nossa intimidade com Deus. Mas muitas vezes nós fazemos meramente para descargo de consciência. Então, nós nos sentimos obrigados porque o pastor pressiona, o pastor diz que eu devo orar, eu devo ler a Bíblia, porque todo cristão lê a Bíblia e ora. Então, fazemos meramente como um ritual sem significado para nós, né? Inserimos na nossa rotina diária e dessa forma nós nos vemos livres, né? Fiz, né? Orei, li a Bíblia, pronto, agora estou vivendo intimamente com Deus. E não conseguimos ver o real resultado, o fruto dessa vivência com Deus através da leitura bíblica, através da oração. Nós não conseguimos ver ou visualizar esses resultados na nossa vida. Porque a vida com Deus, ela vem antes já da própria leitura e da oração.
Há um anseio no coração do ser humano, há um desejo no coração do ser humano que o leva em direção a Deus. E essa deve ser a premissa que nos faz ler a Bíblia, que nos faz buscar a Deus nas nossas orações. E aí, só para deixar claro, tá? A gente deve orar, a gente deve ler a Bíblia, mas por que fazemos isso? É só para cumprir um ritual talvez vazio? É porque nós nos sentimos obrigados? Ou porque de fato entendemos quem nós somos e quem Deus é e entendemos a nossa necessidade de Deus? Eu gosto muito de um texto bíblico que está em Mateus 5:3, onde Jesus vai dizer que felizes são as pessoas que são espiritualmente pobres. Espiritualmente pobre, aqui nesse contexto, carrega consigo a ideia dos mendigos, pessoas que viviam à margem da sociedade, que estavam lá expostos nas ruas, dizendo, se você não me ajudar, eu não tenho o que sobreviver. Sem o teu auxílio, sem você, eu vou morrer aqui. São pessoas que, além de não terem nada, acabavam se expondo, mostrando que verdadeiramente não tinham absolutamente nada, dependendo das outras pessoas. Essa é a ideia por trás. Então, quando Jesus vai dizer que felizes são as pessoas que são espiritualmente pobres, felizes são essas pessoas que se veem como dependentes de Deus, inteiramente dependentes de Deus. Sem Deus elas não conseguem viver, sem Deus elas não conseguem sobreviver à sua vida diária. E por isso, então, elas correm para a Escritura, por isso elas buscam a Deus nas suas orações, porque elas entendem que sem Deus elas não conseguem existir, não conseguem viver. Uma frase de um autor que me marcou muito, um autor disse assim que Deus ele só consegue se manifestar no momento em que o eu morre, onde o eu deixa de existir. E muitas vezes nós somos tão autossuficientes, nós nos sentimos tão fortes, que até na nossa busca por Deus é uma busca meio que pela força, né? Então agora eu vou orar, li a Bíblia, resolvi os meus problemas. Quando não é assim, é exatamente o contrário, né? Eu dependo de Deus e eu dependo da sua graça. E tomara que Deus me encontre hoje, que Ele se revele a nós. E foi assim em toda a história. Homens e mulheres tiveram uma experiência profunda com Deus a partir do momento em que eles entenderam que necessitavam de Deus, que Deus é um ser grandioso, mas que na sua graça, em alguns momentos, Ele os encontra e se revela a eles. Deus tem prazer em conversar conosco, em se revelar a nós todos os dias, mas muitas vezes parece que nós invertemos, nós obrigamos. Agora Deus falou comigo, nessa hora e tal, e nós não entendemos o quão graciosa é essa manifestação de Deus, essa revelação de Deus, onde Ele nos encontra, onde Ele vai na nossa direção e nós ansiamos por isso, ficamos o dia inteiro esperando. E agora? Quando Deus vai falar? E o que Ele vai dizer? E olha, vai ser importante, vai ser impactante para a minha vida. Então, a leitura da Bíblia e a oração pode ser um atrapalho, por incrível que pareça. Porque pode amenizar meramente a consciência, mas pode atrapalhar nessa real busca de propósito, de significado, de intimidade com Deus. Quando nós vamos com um coração aberto, com um coração sincero, com um coração sedento da presença de Deus, aí sim, oração e leitura da Bíblia vão ser essa resposta para esse coração desejoso. Agora, se não for assim, só ameniza a consciência, mas intimidade real, lamentavelmente, nós não vamos vivenciar. Pena isso, né? A gente tem tudo para ter vida íntima com Deus, mas precisa ter um coração predisposto a buscar Deus. Muito bem, e isso mexe um pouco com os nossos conceitos. O próprio Jesus, né, ele tocou nesse assunto quando falava com os mestres da lei, que conheciam tanto das Escrituras, mas parece que estavam tão distantes, né? E Jesus até lança para eles, olha, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Espera aí, tinham formação, eram doutores da lei, né? Então, realmente, nós temos que nos atentar. E, pastor, pensando na Bíblia, a leitura das Escrituras é uma disciplina espiritual, nós concordamos com isso. Fazer chegar a mente ao coração é a missão da igreja? É isso? Sim. Eu creio que quando nós chegamos a esse denominador, né, fazer chegar a mente e ao coração, nós já avançamos muito. Porque há uma tensão na história da igreja entre o intelectualismo e a espiritualidade, né? Então, de um lado, há uma busca pelo conhecimento, há uma busca por decorar, por saber, o que é maravilhoso, não estou criticando isso. Por outro lado, em alguns círculos religiosos, busca-se mais o sentir, né? Então, essa experiência mística. Então,
eu não preciso ler tanto, mas quando eu leio eu preciso sentir, precisa falar o meu coração, e aí uso inclusive o texto de 2 Coríntios 3:6, onde o apóstolo Paulo fala que a letra mata, mas o espírito é que vivifica, né? E o apóstolo Paulo não está criticando ali a lei, pelo contrário, né? O apóstolo Paulo conhecia a lei, mas a lei por si só, ela não tinha o poder de resgatar, e não tem o poder de resgatar o homem, né? Há algo muito maior que as pessoas precisavam entender. Então ele não era contra essa intelectualidade, pelo contrário, ele era um grande intelectual, mas ele também enfatizava essa dimensão da espiritualidade, né? Então eu acho que quando nós estamos nesse caminho de compreender que há dimensão intelectual, preciso entender a Bíblia, preciso conhecer, preciso decorar, preciso saber as principais histórias, mas elas precisam falar ao meu coração. Então essa revelação mística, onde Deus fala comigo, onde Deus se revela a mim, já é importante, mas há um outro passo que nós ignoramos muitas vezes, que é a parte da experimentação, que é a parte prática. E agora? Como eu vivencio isso no nosso dia a dia, ou no meu dia a dia, né? Como eu coloco em prática? Que relevância isso tem para a minha rotina diária? Nós matamos muitas vezes as nossas classes de estudo da Palavra de Deus nas nossas igrejas, porque muitas vezes elas são meramente intelectuais, então elas apresentam o estudo mais erudito possível sobre a Bíblia, e a pessoa sai de lá sabendo tudo sobre o texto, mas aquele texto não falou ao seu coração, e ela não foi desafiada a vivenciar isso na prática. Outras vezes, então, nós chegamos, falou o coração, tá, mas e aí? Na segunda-feira, né? Amanhã, sexta-feira, o que eu faço com esse texto? Como ele se manifesta na minha rotina diária, no meu trabalho, onde eu estou, com as pessoas com as quais eu me relaciono. Então, nós precisamos ir além desse binômio, né? A intelectualidade e a espiritualidade, a mente e o coração. A palavra de Deus, ela precisa chegar aqui, precisamos conhecer, precisamos sentir, mas ela precisa se manifestar de forma prática. Aí sim o ensino se torna contundente, relevante. Aí sim se torna empolgante, porque o que a pessoa falou, eu entendi. Nossa, eu senti Deus falando comigo. Poxa, e hoje no meu trabalho eu pude colocar isso em prática. Esse é o grande propósito das nossas classes de estudo da Palavra de Deus. E isso está de acordo também com a nossa declaração doutrinária. A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que também a pioneira adota, quando ela fala sobre o discipulado, ela é muito simplória, mas muito interessante, porque ela vai dizer o seguinte: discipulado é o processo de ler, entender a Bíblia, deixar Deus falar no teu coração e praticar isso. Ponto. Não há necessidade de outra pessoa, não há necessidade de cursos e assim por diante. O que você precisa é ler a Bíblia, experimentar a presença de Deus através dessa leitura e vivenciar isso na prática. É a forma de produzir um bom discípulo de Cristo. Eu acho que se todos nós lêssemos a Bíblia com a expectativa de ouvir Deus falar aos nossos corações e com o desejo de praticar isso, né? Não só, ok, que legal, senti, gostei, né? Mas de praticar isso, eu creio que nós iremos formar ou formaríamos discípulos, seguidores de Jesus que vivem muito mais a palavra de Deus, por motivos óbvios, né? Porque ele está colocando em prática, então ele vive mais, né? Então é óbvio, mas é importante e necessário. Ok, pastor, e pensando nesse papel da igreja de ensinar as escrituras, né? Essa nossa grande tarefa, sabemos que não é o todo, né? Depende muito do ouvinte, da sua aplicabilidade do conhecimento. Como a gente pode saber se estamos sendo efetivos no propósito do ensino das Escrituras dentro do âmbito da igreja local? São várias análises que a gente pode fazer aqui, né? A própria questão que eu já vinha falando da prática, ela é importante, né? Aqui, talvez um termo que nós usamos muito e que vai elucidar isso de forma muito contundente é a obediência, tá? Eu quero ler aqui o texto de 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, do verso 1 ao verso 6. O texto diz assim: meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto, ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele.
Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Então, o João aqui é direto, né? Não precisa nem explicar muita coisa, né? Precisa obedecer. A falta de obediência, ela demonstra que ou a pessoa não conhece a Deus com a profundidade necessária, ou nem foram apresentados os princípios básicos. Ou muitas vezes, a obediência ela nos é um peso, exatamente porque não conhecemos esse Deus gracioso e as bênçãos decorrentes dessa obediência. Agora, quanto mais nós conhecemos a Deus, é também lógico que entendemos mais sobre Ele, sobre Sua vontade, sobre Seus preceitos, e também mais nós nos submetemos a esse Deus, mais nós seguimos as Suas orientações com prazer, porque entendemos o sentido, o propósito de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que realizamos, e como queremos agradá-lo, porque nós o amamos, nós nos relacionamos com Ele, tanto mais também nós nos preocupamos em obedecer. Então, conhecimento, intimidade e obediência caminham juntos. Talvez a ilustração do casamento ajude aqui, né? Quanto mais nós conhecemos a pessoa com a qual nós nos relacionamos, com quem nós casamos, mais nós sabemos os seus gostos, as suas manias, do que a pessoa acha bom e gosta, e do que a pessoa acha ruim e não gosta. Então, qualquer pessoa casada e sensata, depois de certo nível de conhecimento, ela não vai mais fazer coisas que ela sabe que o cônjuge odeia, né? Completamente, porque vai trazer implicações para o relacionamento, para o casamento. Então, se eu conheço, eu sei que aquilo ali faz mal, que aquilo ali não vai produzir coisas boas. Então, eu evito, eu deixo de fazer. Então, o conhecimento, ele gera determinadas ações, porque sabemos dos gostos, do que é certo, do que a pessoa prefere e assim por diante, né? Uma situação da fase quando, né, eu estava conhecendo a Gisele, quando nós começamos o namoro, né? A Gisele gosta muito de massas, então, todo final de semana, quando eu ia até a casa da Gisele, tinha massa, né? E depois que ela me conheceu um pouco mais, ela descobriu que eu não gosto de massa, né? Então, consequentemente, os cardápios do final de semana, eles foram alterados, né? Então, o conhecimento, ele leva a uma postura de vida diferente, né? E com Deus vale a mesma coisa, né? Então, quanto mais nós o conhecemos, mais nós obedecemos e vivemos dentro da perspectiva que Deus tem para nós. E além da obediência, eu estaria aqui a sinceridade. Nesse texto que eu li de 1 João capítulo 2, então, além da obediência que é enfatizada, o texto nos fala de uma confissão. Tá? Então, quando o crente peca, que é um acidente de percurso, ele chega até Deus, ele confessa seu pecado e ele é perdoado. Quanto mais nós conhecemos a pessoa, mais sinceros nós conseguimos ser. Mais nós dizemos o que está no íntimo do nosso coração, o que mexe com a nossa mente, o que nos desestabiliza, o que nos deixa tristes. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conseguimos chegar diante de Deus e dizer: Deus, hoje eu pequei. Foi nessa área da minha vida, foi nesse aspecto, foi esse o pecado. Nós conseguimos colocar diante dele o nosso coração. Nós conseguimos dizer a Deus o que de fato se passa em nós. Nós conseguimos externar a ele de forma sincera sobre tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Porque não faz sentido eu me abrir com alguém que eu não conheço, com alguém que não é íntimo, que não é próximo meu. Agora, se é íntimo, se é próximo, eu me sinto à vontade para falar tudo aquilo que está dentro de mim. Muitas vezes para as nossas crianças, né, os que têm filhos em casa devem ter vivenciado isso já, nós olhamos para elas e dizemos assim: não saia com estranhos, tá? Não siga as orientações de estranhos, tá? E não fale com estranhos. E muitas vezes, quando a gente olha para o nosso relacionamento com Deus, acontece exatamente isso. Nós não seguimos Deus, nós não falamos com Deus porque ele continua sendo um estranho. A gente não o conhece. Então, nós ficamos na nossa. Pastor, pensando em disciplina espiritual, nós sabemos que existe uma outra disciplina que é muito significante para a gente, que é a vida de oração. Mas eu me lembro também que em Mateus 6, por exemplo, Jesus ensina os seus discípulos a orar, né? Significa que aquele dali é um molde perfeito, são palavras mágicas ou são frases que mudam o coração de Deus? O que o pastor diria a respeito disso? Interessante, né? Da gente pensar na oração do Pai Nosso. E de fato, ela é uma oração modelo.
Não há como negar, é escritura, é Bíblia, né? Jesus deixa ela como modelo não a ser repetido, tá? Não é essa a ideia quando Jesus nos dá a oração do Pai Nosso, mas o modelo a ser imitado, é diferente. Repetição é uma coisa, imitar, agora com as nossas vivências, com as nossas necessidades, com as nossas práticas, esse é o intuito, é uma oração que nos mostra o caminho e nós vamos na nossa caminhada realizar esse percurso com as nossas vivências, com as nossas experiências. Mas é muito significativo isso. Jesus, ele atende uma expectativa dos discípulos que é uma expectativa nossa. Quantas vezes nós oramos e ficamos naquela assim, tá, mas será que essa oração de hoje ela passou do forro da minha casa? Será que essa oração de hoje ela chegou onde ela deveria chegar? E os discípulos estavam preocupados com isso. Eu acho que nós deveríamos ficar inquietos com a nossa vida de oração. Tá, é suficiente? O que eu estou fazendo é correto? E aí Jesus propõe um modelo de oração para orientar os discípulos na sua caminhada, naquilo que eles deveriam fazer. E aí o que me vem à mente, a partir da vivência dos discípulos, né? Muitas vezes quando eu era adolescente, quando eu pedia uma coisa para os meus pais, quando era o presente, né? Não era aquelas coisas rotineiras, mas quando era algo especial, algo que eu queria muito, eu passava alguns dias pensando naquilo, como eu vou convencer os meus pais disso? E aí eu ia selecionando palavras, conhecendo os meus pais, né, pela vivência que eu tinha com eles, então eu ia selecionando as palavras de tal forma que de fato estivesse de acordo com os seus planos, os seus propósitos, as suas vivências. Então, o pedido aos meus pais terrenos, ele era meticulosamente planejado, palavras selecionadas, entendendo quem eles eram. Poxa, Deus é nosso paizão, né? Ele é o Senhor Supremo, mas é o nosso Pai. Eu creio que nós devemos também nos preocupar em selecionar as melhores palavras. E aí buscar entender, tá, mas e qual que é essa vontade, né? Se eu pedir, de que forma eu preciso pedir para que esteja dentro daquilo que agrada a Deus? Então precisa ter esse exercício mental. Não que precisam ser palavras bonitas, palavras difíceis, não é isso. Mas a oração não pode ser impensada. A oração ela precisa ser pensada, refletida. Por isso, muitas vezes nós não somos atendidos, porque nós pedimos coisas que não têm nada a ver. Nós pedimos coisas que, de fato, Deus não quer para a nossa vida. E Ele não nos atende, obviamente, né? Ele não é um pai insensato, pelo contrário. Ele é um pai sensato, correto. Ele só vai nos atender naquilo que é bom, perfeito e agradável. Então, quando nós provocamos essa reflexão sobre o que Deus quer, nós já estamos nos submetendo, de certa forma, à vontade de Deus, selecionando as palavras, buscando o que é certo. E é muito provável também que essa oração terá muito mais êxito. Ela vai chegar até Deus e também Deus vai responder essa oração porque ela se preocupa em compreender o que Deus quer. E esse é o grande propósito da oração. A oração ela não muda Deus. Então não é uma formulazinha mágica. Então se eu disser parará, né, do começo ao fim, certinho, então Deus vai me atender. Não, a oração ela nos muda. Nessa busca por conhecer o que meu Pai quer, o que meu pai pensa, o que é certo para o meu pai, eu vou adequando as minhas palavras e eu torno elas palavras que de fato chegam lá, palavras que condizem com a vontade do nosso Pai. Aqui convém fazer também uma ressalva significativa. Muitas vezes nós também temos um outro bloqueio, né? Como crentes batistas, vamos falar assim, nós temos dificuldade de recitar o Pai Nosso, tá? Então, nós entendemos que é um modelo a ser imitado, não repetido. Agora, repetir não tem nada de errado também. Não estou dizendo para você ficar repetindo agora só isso no seu dia a dia, né? Mas é um texto bíblico. Eu creio que todo cristão batista deveria conhecer de cor a oração do Pai Nosso. Que aí você tem um modelo claro em mente e a partir desse modelo que você constrói também a tua caminhada de oração, as tuas falas com Deus. Muito bem, vamos aproveitar para fazer uma pequena pausa, lembrando que nós, como faculdade, estamos à disposição da comunidade à nossa volta para servir aos irmãos vocacionados no preparo para o serviço no ministério. Mas também irmãos que, porventura, não têm um chamado pastoral, missionário, mas desejam conhecer um pouquinho mais das Sagradas Escrituras, se preparar para servir como um cristão dentro da igreja local,
nós temos o nosso programa de capacitação ministerial, que são cursos livres, totalmente EAD, com uma linguagem super acessível, que você pode cursar aí da sua casa, no computador, tablet, celular, e são cursos que vão abranger diversas áreas. Para conhecer um pouquinho mais de nossos cursos, acesse o portal fbponline.com.br. Temos cursos com um valor que cabe no seu bolso, você com certeza vai aplicar a sua vida cotidiana e vai enriquecer o seu serviço na igreja local. Também gostaria de deixar claro que nós, como faculdade, estamos trabalhando com todo o nosso empenho para oferecer em tempo hábil, em tempo oportuno, o nosso curso de teologia, o nosso bacharelado em teologia em formato EAD. Volta e meia nos perguntam como é que está o processo, está caminhando. Nós temos agora, na metade do ano, previsto uma visita dos avaliadores do Ministério da Educação. Então, ore por essa visita, por toda a nossa equipe que tem trabalhado. O pastor Josemar está à frente de todo esse processo aqui, junto à nossa equipe interna. Então, ore pelo pastor Josemar, por todos aqueles que estão trabalhando, para que nós possamos servir ainda mais e melhor ao corpo de Cristo através do nosso curso, com a mesma excelência, mas em formato virtual, EAD. Então, ore por nossa instituição. Vamos dar prosseguimento, então, às nossas perguntas dentro da temática. Lembrando que nós estamos abordando uma série de lives a respeito do nosso livro Vida Cristã com Excelência. E, com certeza, esse livro vai acrescentar a sua caminhada como um discípulo de Jesus. Por isso, para adquirir, entre em contato com a nossa secretaria através do 55-3332-2205. O livro aborda temáticas diversas que vão envolver a sua vida cotidiana como um discípulo de Jesus. Hoje estamos falando sobre intimidade com Deus. Pastor, você tocou no assunto da oração que Jesus ensinou, que nós chamamos a oração do Pai Nosso. Mas, particularmente, o que te chama a atenção nessa oração de Jesus? É uma oração riquíssima, né? Com muitos detalhes, muitos desdobramentos significativos, mas o que mexe comigo é a natureza comunitária da oração do Pai Nosso. Não sei se você já observou isso, né? Ela é muito diferente das nossas orações, por isso que nós precisamos voltar a esse modelo e repensar a nossa prática de oração diária. Porque na nossa oração diária aparece muito eu, né? O meu. E essa é uma oração coletiva, é uma oração da comunidade pela comunidade. É uma oração que não pode ser feita no isolamento absoluto. Ela não faz sentido. Aqui, isso provoca uma certa reflexão em todos nós, né? Porque nós estamos nesse período de pandemia e de distanciamento social, mas que em algumas situações se tornou um isolamento social, um isolamento cristão. Lamentavelmente, há pessoas que se afastaram completamente do convívio com irmãos e tal. E olhando para a oração do Pai Nosso, eu chego à conclusão de que essas pessoas não conseguem, por estarem distantes, por não conviverem com outros irmãos, elas não conseguem realizar essa oração conforme o modelo de Jesus. Porque ela se preocupa com o todo, ela olha para a necessidade que é de todas as pessoas, ela só pode ser limitada por aqueles que convivem, que entendem o que o outro necessita, o que passa na mente do outro, quais são de fato as nossas necessidades, não o que eu quero, mas o que é do bem coletivo, o que tem a ver com todas as pessoas, qual é de fato a necessidade de todos que estão à minha volta, tá? Então, as nossas orações, lamentavelmente, elas são muito egoístas. E é por isso que eu acho que muitas delas não passam do teto, né, do fogo da nossa casa, porque elas estão preocupadas apenas com os nossos interesses pessoais, né, com o meu interesse, mas não com aquilo que é coletivo. Então, a oração do Pai Nosso, ela nos desafia muito nesse aspecto, porque ela nos faz ir até as outras pessoas, ela nos obriga, de certa forma, a conviver com as pessoas, porque como eu vou pedir por algo que você quer e que as pessoas que estão em casa querem nesse momento, se eu não me relaciono com você, se eu não estou perto de você, se de alguma forma eu não busco manter contato com vocês? Então, essa é uma oração da igreja, é uma oração coletiva, é uma oração para aqueles que vivenciam igreja de forma real e verdadeira. Então, isso chama muito minha atenção e me desafia, me tira de casa, me leva na direção das pessoas, porque eu preciso orar como Jesus pediu para orar. Mas para orar dessa forma, eu preciso estar ligado às pessoas à minha volta para que possamos pedir juntos,
por aquilo que Deus pode fazer por todos nós e que todos nós necessitamos. O pastor mencionou agora há pouco que um dos propósitos da oração é transformar o nosso coração, nos transformar internamente. Mas teria algum outro propósito com a oração, pastor? Tem. Vários. Mas eu creio que um outro propósito muito significativo da oração é produzir essa intimidade com Deus, é nos aproximar com Deus, porque a oração é relacionamento. Então, quando eu oro, eu estou mais perto de Deus, eu busco a presença de Deus, eu busco me relacionar com Deus. E aí, claro, obviamente, quanto mais eu oro, me relaciono com Deus, mais eu conheço a Deus, e aí tudo se interliga aqui, né? E mais eu obedeço a Deus, porque eu entendo o que Ele quer fazer na minha vida. E mesmo quando eu não consigo explicar a vontade dEle, eu sei qual é a vontade dEle. E isso me ajudaria a vivenciar menos nãos na minha vida, porque eu estou mais perto de Deus, e eu já sei o que Deus não quer que eu faça, ou o que Deus não fará, porque eu me relaciono com Ele. E, consequentemente, eu entendo a oração como essa via que me aproxima de Deus e tem como consequência a aproximação com o nosso próximo. Porque quando eu vou orar pelas pessoas à minha volta, eu preciso, como já mencionei, de alguma forma, estar ligado a essas pessoas, conversar com elas, interagir com elas, conhecê-las, ter um relacionamento verdadeiro, não aquele relacionamento superficial, né, de olá, tudo bem, né, ou como vai, né, e pronto, né, e eu espero que a pessoa responda que sim, para que eu não precise me aprofundar no assunto. Não, eu preciso conhecer, para que eu possa orar para aquela pessoa por aquilo que ela tem, pela necessidade. Então, eu me aproximo dela. Quando eu oro, de alguma forma, principalmente quando eu oro pelas outras pessoas, né, eu estou me aproximando de outras pessoas, porque eu me interesso pelos seus assuntos, eu me interesso pela sua rotina, eu me interesso pelas suas necessidades. Então a oração, ela nos coloca em contato com as pessoas. Além disso, as nossas orações, elas são muitas vezes respondidas por nós mesmos, né? Então, quando eu oro verdadeiramente por alguém, e Deus toca no meu coração, poxa, mas você tem isso em casa, né? Você pode abrir a tua despensa, você está orando por comida, né? Por sustento para aquela família, mas você pode dar algo. Então, eu sou movido na minha oração também a agir em prol das outras pessoas. Então, novamente, eu vou na direção daquela pessoa. E ainda, nessa perspectiva de ir até o próximo, nós nos sentimos abraçados quando alguém olha para nós e de forma muito sincera diz assim, eu orei por você essa semana. Agora a gente não pode abraçar, né? A gente fica distante das pessoas. Então, você pode dar um abraço espiritual. Olha só, né, que interessante isso. Você pode chegar nas pessoas e dizer assim, olha, essa semana eu orei por você. E quando a gente vivencia essa experiência, ela é muito profunda. Nós nos sentimos amados. Nós percebemos que alguém se preocupou conosco, alguém veio na nossa direção, alguém tirou do seu tempo para pensar em nós. Então é muito significativo. Então quando eu penso na oração, ela me muda, ela me aproxima de Deus e ela me leva na direção das pessoas. Talvez por isso a gente não ora tanto, tá? Porque quando a gente começa a orar, aí Deus começa a despertar em nós as respostas, né? E nós somos resposta. E aí a gente precisa fazer um monte de coisa, né? Então fica mais fácil não orar, que daí a gente pode ficar sentado, salvo, satisfeito, né? Talvez seja por isso, não sei. E pastor, quando nós falamos de oração, logo nós pensamos em falar com Deus, que é uma conversa com Deus, um bate-papo com o Senhor, né? Seria essa uma boa síntese do que é a oração de fato? Eu imagino que a maior parte dos cristãos vai concordar que não é uma boa síntese, só falar com Deus. Orar é muito mais do que isso. Por outro lado, se nós olharmos para a nossa prática, acho que a nossa prática diz exatamente isso, que orar é falar com Deus, porque é o que a gente faz, né? Quando a gente está orando, a gente para lá e né? Faz a nossa lista do supermercado, expõe ela diante de Deus e diz amém. Eu fico muitas vezes imaginando que Deus está ali, ele abre a boca, né, para falar com a gente e nós, amém. Não quero ouvir, tá? Terminei aqui, falei o que eu queria falar, estou me sentindo melhor, agora o Senhor se vira em atender o meu pedido, né? Então, na prática, lamentavelmente, as nossas orações, elas estão mais para um monólogo do que para um diálogo. Alguns cristãos, na sua intimidade com Deus, vivenciam a experiência do diálogo, onde elas falam e elas também param um tempo para ouvir a voz de Deus. Isso é muito significativo. Esse já é um passo avançado, né, na vida de oração. Nós temos dificuldade com isso, né, porque o silêncio ele é assustador. Então, parar um tempo e esperar Deus falar conosco,
mexe muito com a gente, né? Quando você vai fazer um negócio e você está lá com alguém diante de você e a pessoa propõe uma oferta e você fica em silêncio e a pessoa na tua frente fica angustiada, tá? E agora, né? Você é chamado para a sala de direção lá, o diretor chama você por causa do teu filho e ele fica em silêncio por um tempo. Nós não conseguimos lidar com isso, né? Porque o silêncio ele é assustador a todos nós. Mas eu entendo que a oração é muito mais do que isso. A minha definição de oração é de que orar é ter consciência da presença de Deus. E eu justifico da seguinte forma. O apóstolo Paulo, no texto de 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz que nós devemos orar sem cessar. Orar o tempo todo. Se nós partirmos do princípio de que oração é falar e ouvir, né, de que isso é orar, nós não vamos conseguir fazer isso, porque você não vai conseguir passar o dia inteiro falando e parado para ouvir. Eu tenho dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, quando eu estou falando, eu só falo e eu não conseguiria fazer as coisas aqui na faculdade, as coisas da igreja, as visitas e tal. Então, ou eu falo com Deus ou eu faço visita. Então, fica difícil fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu paro para ouvir a voz de Deus ou eu escrevo algo no meu computador. Então, fica difícil de cumprir essa ordem de orar o tempo todo, se a nossa perspectiva sobre a oração for limitada pelo falar e pelo ouvir. Então, há muito mais na oração do que a mera fala e o mero tempo de audição daquilo que Deus pode falar às nossas vidas. Além disso, é importante pensarmos que nós comunicamos além das nossas palavras, né? Você que tem filhos, depende da cara dos filhos, depende de como eles te olham, você já põe a mão no bolso, na carteira e diz assim, tá, quanto você quer, meu filho, né? Só pelo olhar, né? Ou, depende do olhar, você já diz assim, tá, o que você aprontou? Você tem algo a dizer, né? A expressão, ela também comunica. Então, a comunicação, ela vai muito além das nossas palavras, tá? E algo que chama muito minha atenção é o texto de Mateus 6,6. Quando Jesus vai introduzir a oração do Pai Nosso, ele dá algumas explicações anteriores e ele diz assim, quando você for orar, vá para o teu quarto e o teu Pai que vê em secreto. Jesus não diz e o teu Pai que ouve em secreto. Jesus claramente mostra que a oração vai além das palavras que você vai externar naquele momento. Porque a oração ela tem a ver com a nossa fisionomia, tem a ver com a nossa postura, tem a ver com... Nós comunicamos, né, muito mais do que com as nossas palavras. Tá? Por isso eu entendo a oração como essa consciência de que Deus está comigo. E então nem sempre eu preciso falar. Tem vezes que eu só olho para o lado, Ele está aqui, e Deus olha para mim e... Tá ótimo. É isso. Nós nos comunicamos, porque eu sei que Ele está aqui. Então, eu estou no ônibus, eu sei que Deus está lá. Eu estou na escola, eu olho para o lado, Ele está ali, Ele está do meu lado. Ele, de fato, está presente na minha rotina. Se nós vivêssemos com essa consciência de que em tudo que nós fazemos, Deus está ali, olhando para a gente, interagindo conosco, nossa, eu creio que é transformador, muda a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas, as coisas que nós fazemos, a nossa perspectiva sobre Deus ela é alterada, né, alternada também, completamente, porque muitas vezes na nossa mente é assim, a gente vai para a igreja no domingo para orar porque a gente vai visitar Deus na casa dele, como se ele estivesse distante. Agora, quando ele está presente, a oração nesse formato, dessa consciência, é muito significativa. Eu só dizer assim, tá, então eu não preciso usar palavras. Não, pelo contrário. A gente precisa usar palavras. E talvez a oração comece por palavras, né? Primeiro você despeja tudo que está na tua vida, no teu coração, na tua mente. E aí sim que a oração vai fluir. Porque aí você está pronto para ouvir Deus, para perceber Deus, para deixar Deus orientar a tua vida. Porque muitas vezes nós calamos essas vozes aqui dentro. E nós não conseguimos perceber Deus porque nós estamos angustiados e não colocamos diante dele. Eu gosto muito de uma frase, né, de uma história que eu li sobre a Madre Teresa de Calcutá. Essa é uma história antiga e ela é reconhecida na história como uma pessoa de oração. E certo jornalista foi curioso porque ela passava horas do dia orando. Aí esse jornalista chegou até a Madre Teresa e perguntou para ela assim, Madre, o que a senhora tanto fala com Deus? Aí ela, de forma muito simplória, disse, nada, eu só escuto. Aí o jornalista ficou mais intrigado ainda. Meu, Madre, o que Deus tanto fala com a senhora? Aí ela novamente, de forma bem tranquila, olhou para ele e disse, nada, ele só escuta. O que ela estava dizendo assim, ela passava horas e horas do seu dia com essa consciência, Deus está aqui
E não preciso falar necessariamente, ele não precisa falar, porque a presença dele me basta. Eu não preciso ouvir palavras, o que eu preciso é dele. Então, eu creio que a gente pode ir além na nossa vida de oração, e esse desafio começa comigo, né? Porque quantas vezes a gente corre no nosso dia a dia e a gente esquece de vivenciar essa presença de Deus, que vale mais do que qualquer outra coisa, né? Então, valorizar esse Deus presente é uma boa forma de buscarmos mais intimidade na nossa vida com Deus. Ok, pastor, nós vimos aí sobre duas nuances diferentes do nosso relacionamento com o Senhor, né? Duas disciplinas essenciais, busca da palavra, vida de oração, mas poderíamos dizer então, eu posso ler a Bíblia, eu posso orar em casa e eu estou livre, né? De qualquer outro compromisso, então estou mantendo a minha vida com Deus. Existe alguma outra disciplina que é necessária para a gente poder ter uma vida equilibrada com o Senhor? Muito bem lembrado, né? Não podemos nos contentar com a leitura da Bíblia nas nossas casas e coração nas nossas casas. A dimensão do culto comunitário, que é uma disciplina espiritual importantíssima, obrigatória para todo cristão, tá? Relevante e importante na nossa caminhada de fé, e que lamentavelmente esse período de pandemia ele nos restringiu muito, e mais lamentavelmente ainda muitos crentes passaram a gostar, né? Gostar dessa vida longe, distante dessa prática coletiva. O culto coletivo ele amplifica o nosso momento de oração, ele amplifica o momento de estudo da palavra, porque é no coletivo que nós somos instruídos, é no coletivo que nós dividimos as nossas experiências, é lá onde a palavra de Deus ela chega a nós com mais experiências, né, acumuladas, vivências, e é transmitida e aplicada às nossas vidas. Então, não há como viver em intimidade com Deus meramente dentro das nossas casas. Há sim a necessidade de uma prática coletiva, de uma prática pública. E essa é a realidade da igreja, que é a antessala do céu. Então, eu não quero ir na igreja, eu não quero estar com outros irmãos. Indiretamente está dizendo que você também não quer estar no céu, porque o céu é isso. É essa vivência com irmãos, é esse culto coletivo manifesto a Deus, e vai além de tudo isso, né? Mas essa é uma realidade que nós vamos encontrar no céu e que, como cristãos, nós deveríamos já estar habituados a vivenciá-la aqui, né? Então, a pandemia trouxe, sim, algumas implicações, mas eu, particularmente, eu não consigo, hoje, visualizar uma igreja meramente virtual. O virtual, ele foi uma ferramenta, e é uma ferramenta importantíssima, mas que desperta em nós o desejo por esse momento presencial, coletivo, estar junto, cultuar a Deus, é maravilhoso. E no nosso país hoje, nós vivemos o que é chamado pelos estudiosos de niilismo eclesiástico, né? Então, a igreja do sem igreja é a igreja que mais cresce no Brasil. Tá? Então, pessoas que hoje não querem pertencer a igreja nenhuma, que estão aí, né? Eu faço minha devocional em casa, eu leio a Bíblia, eu oro, e se sentem satisfeitos com isso. Esse é o grupo que mais cresce por diversos motivos, mas são motivos egoístas, tá? É porque eu não gostei de algo, porque em algum momento me feriram, e assim por diante. E nós precisamos vencer essa barreira, porque a igreja do Senhor Jesus é um grupo, é um corpo, é um coletivo, há convívio. E o convívio é importantíssimo, porque um vai esbarrando no outro, e aí nós vamos ajustando as arestas ali, né? Nós vamos ajustando os cantos, né? E nós vamos sendo moldados por Deus através de toda essa vivência prática. E tem um texto que está na minha mente que enfatiza, dentre tantos textos, né? Se nós formos olhar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, essa prática do culto, ela é o ponto alto da vida com Deus dos cristãos. Tá? Os primeiros cristãos, eles se reuniam todos os dias. Não era uma vez por semana. Todos os dias, porque esse é o ápice da vivência espiritual. Né? Então a gente treina em casa, né? Então é o treino, e aí o culto é um grande jogo, é um momento decisivo, é o momento da vitória, é o momento onde a gente vivencia a experiência com Deus de forma mais profunda, mais ampla na nossa vida.
Então isso está muito presente, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas um texto que vem à minha mente e que chama a minha atenção é o texto onde Jesus expulsa os vendedores do templo. E esse texto é muito contundente, né? Porque ele está num contexto de culto, de adoração. E toda vez que eu penso em Jesus assim, sorridente, um cara de gente boa, paz e amor, né? Mas nesse texto Jesus é apresentado como alguém que está irritado, duro, severo. Jesus fica indignado com o que está acontecendo ali. E tem a ver com o culto, tá? E aí há vários motivos que o texto nos fala, né? A hipocrisia dos adoradores, o culto era só um ritual externo, mas que não tinha nada a ver com o coração daquelas pessoas. O templo, né, naquele período, que era o local onde Deus se manifestava, usado de qualquer forma. Poderíamos aplicar isso para a nossa vida, né? Então, quando a gente vai no culto só por ir, só para cumprir um ritual, ou então, quando esse templo não é usado adequadamente, ele não cumpre com o seu propósito e nós não conseguimos cultuar a Deus. Mas tem um fator muito significativo ali, que é a preparação para o culto. E aí tem todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, a pessoa que ia cultuar a Deus, ela levava o seu animalzinho de estimação, que a pessoa havia cuidado com muito carinho, né? Que ela havia acompanhado. E aí, pequei. Preciso levar o meu animalzinho para ser sacrificado. Então eram dias de caminhada, quilômetros. Aquele animal em alguns lugares não queria ir, então a pessoa precisava pegar o animalzinho no colo e tal. Aí à noite, né, quando iria dormir, o animalzinho chegava perto, né? Poxa, e aí a pessoa ia caminhando até o culto e ela olhava para aquele animalzinho e dizia assim, poxa, ele não tem defeito nenhum. O único defeito desse animal sou eu, né? Esse animal que está aqui e que peca o tempo todo. Então, quando a pessoa chegava no templo para a hora do sacrifício, o coração já estava arrebentado, porque, poxa, eu não posso pecar mais. Agora, quando Jesus expulsa os vendedores, aquilo havia mudado completamente, né, de cena. A pessoa chegava lá, escolhia um animal pelo dinheiro que ela tinha no bolso. Não tem um defeituoso, não. Vamos pegar aquele ali que é defeituoso, que é mais barato, e simplesmente cumpria. Então, não havia uma preparação. Então, quando eu penso nesse momento de culto que é tão significativo, então tudo isso que nós falamos aqui, né, passa a ter um sentido maior. A gente treina em casa, eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa, eu tenho a consciência de Deus na minha casa, no meu trabalho e tal, para chegar, então, sei lá, quando tem culto lá na sua igreja, tem culto na quarta, no meio da semana, tem um culto no sábado, tem um culto para chegar no culto, cheio de vontade de viver algo intenso e verdadeiro e profundo com Deus. Se não há essa preparação, não é de surpreender que a gente chega no culto no domingo e nada acontece, a gente senta lá, mais um culto, e a gente acaba até perdendo vontade, vou voltar para quê? Porque é só sair de casa, depois precisa chegar, álcool gel, né? Se torna um peso, porque a gente não está vivendo isso em casa e vai ser difícil de vivenciar uma experiência profunda também quando nós estamos lá nesse momento coletivo de adoração com os nossos irmãos. Então, leia a Bíblia e faça oração em casa. E na igreja é muito significativo quando nós pensamos em intimidade com Deus. Não vivenciando essas disciplinas espirituais, que não são, novamente, não é uma opção. É isso que caracteriza o ser cristão. Não tem como ter intimidade com Deus. Sem sombra de dúvida, esse é o beabá, né? É o começo, é o que nós já sabíamos, né? Mas que nós precisamos colocar em prática. Esse é o caminho. Uhum. Muito obrigado, pastor, nos ajudou muito. E eu acho que uma última pergunta: é fácil ter intimidade com Deus? Boa pergunta! Se fosse fácil, eu acho que a gente não voltaria a esse tema tantas vezes, né? Desde criancinha eu aprendi a musiquinha, ler a Bíblia e faça oração se quiser crescer. E eu canto ela hoje ainda, e ela é um desafio para a minha vida, porque a nossa natureza pecaminosa, ela busca exatamente o contrário, o afastamento de Deus. Para que Deus não enxergue quem nós somos, para que a gente não tenha essa sinceridade, intimidade, para que a gente não saiba, para que a gente não obedeça. Então nós fugimos. Fácil não é. É a nossa luta diária, é o nosso desafio diário. Agora, por outro lado, é recompensador. Você já deve ter vivenciado isso. Quando Deus fala contigo, quando você sente a presença de Deus, quando você é direcionado por Deus, faz isso. Quando no culto você sente Deus se manifestar à tua volta, nossa, nada paga isso. Então vale a pena esse sacrifício, essa busca, esse anseio. Será que Deus fala comigo hoje? Será que eu percebo Ele à minha volta hoje? Porque Deus tem prazer em se revelar.
e mais cedo ou mais tarde ele nos encontra numa esquina, né? E ele fala conosco, e aí é maravilhoso. Compensa toda a trajetória. Mas tem esforço, tem caminhada, tem busca. Muito bem, tem esse esforço e aí fica o desafio para todos nós. E se você deseja ter um pouco mais de intimidade com esse assunto também, você pode adquirir o nosso livro Vida Cristã com Excelência. O pastor Josemar escreveu, foram 3 capítulos? Dois capítulos desse livro. Eu tive o privilégio, a oportunidade de escrever um dos capítulos. E você precisa ter esse livro em suas mãos e também no seu coração, no seu conhecimento. Então, você pode adquirir no valor de apenas R$30 em nossa secretaria da faculdade. E nós prosseguiremos nos próximos dias e próximas semanas abordando os temas de cada um dos capítulos. E você não pode perder. Então, fique ligado às nossas redes sociais, pois nós sempre estamos anunciando o que vai ser tratado em cada semana, em cada quinta-feira. Obrigado por ter estado conosco. Que Deus abençoe sua semana e lembre, aqui na Faculdade Batista Pioneira, a sua vocação é levada a sério. Até mais!